Boa tarde, gente. Vocês estão bem? Tá um ânimo muito de café da tarde agora. Vocês estão bem de verdade? Chacoalha o irmão do seu lado para ver se ele tá bem, mas chacoalha com força, isso. Aquela maneira um pouco violenta de amar. Queria saudar vocês com a paz do Senhor. Amém. Gente, eu sou o Nick, eu trabalho com criatividade, com comunicação. Eu sou hoje o head de marketing, /conteúdo, /mídias, bando de coisa dentro do movimento Dunamis, Eu adoro quando alguém grita. Também cuido do Descend Brasil e da Zion Church. Então eu cuido desses 3 núcleos, trabalho debaixo do pastor Teófilo. É uma alegria estar com vocês aqui. O Galoso sempre foi um amigo de longa data. Eu estou falando de você, Galoso. Finge que você está ouvindo. Isso. Aí você faz uma cara de isso, comovido. Isso, obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês. Acho que a última vez que eu vim para Juiz de Fora foi há 9 anos atrás. E eu não lembrava, até vim aqui e falar assim, eu conheço isso aqui de algum lugar, está um pouco familiar. Eu era muito novo, então não tinha memória disso. E principalmente aquilo que o Senhor colocou hoje no meu coração é de trazer um pouco da perspectiva do potencial de transformação que existe dentro desse salão para essa cidade aqui. Você acredita que Deus tem algo grande para a cidade de Juiz de Fora? Levanta sua mão. Glória a Deus. Eu acredito que a menor visão de Deus para uma igreja é uma cidade inteira. A menor visão daquilo que o Senhor pode confiar para a gente como igreja é uma cidade inteira. E às vezes a gente está muito preso na nossa perspectiva teológica, naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Então a gente vive muito uma experiência de fé daquilo que o Senhor vai fazer em mim mesmo. Então eu venho na igreja para que Deus abençoe meu casamento. Eu venho na igreja para que Deus abençoe meu trabalho. Eu venho na igreja para que Deus ele abençoe o meu ministério. E às vezes eu acho que a gente está com uma visão muito pequena do que é o reino de Deus. E tem gente que acha que o diabo está ocupado demais com a sua própria vida. Eu não sei se já conheceu aquele irmão que ele está com algum problema no trabalho e ele fala assim, o inimigo está tentando tirar o meu emprego. O inimigo está tentando roubar o meu trabalho. E eu falo assim, rapaz, o diabo quer matar, roubar e destruir você. Ele não quer te deixar mais pobre. Ele não quer tirar a parcela do seu carro, ele quer roubar a sua vida. Então se você acha que ele está atacando o seu trabalho, imagina o tamanho do ataque nele sobre a sua casa, imagina o tamanho do ataque nele sobre as crianças que vêm à escola aqui em Juiz de Fora, imagina o tamanho do ataque nele em todos os jovens universitários que frequentam a federal aqui em volta. E a gente tem que começar a entender que a visão do Senhor, ela não é limitada apenas àquilo que acontece ao nosso redor. Vocês estão comigo? E quem aqui conhece as Ilhas Marajó, no Nordeste? Levanta sua mão. Tá bom. Vou te dar um rápido contexto do que são as Ilhas Marajó no Nordeste. Ilhas Marajó hoje é o maior índice de exploração sexual infantil que existe no Brasil. Existe um sistema de escravidão sexual para crianças menores de 15 anos dentro das Ilhas Marajó. Eu estava lá atrás com alguns dos pastores, a gente estava contando algumas histórias e compartilharam umas histórias do Juliano Som, de que ele estava com um pirulito dentro do colete dele, e na hora que ele chegou para dar para uma das crianças esse pirulito, na hora que ela viu o pirulito, a reação natural dela foi abrir as pernas, porque ela sabia que aquilo ali era uma forma dela ser paga sexualmente. Então esse é um nível baixo que você está vendo dentro de um lugar como as Ilhas Marajó. E aí a gente cristão, apaixonado, fala, yes, eu vou fazer missões lá, eu vou fazer uma viagem, e você fica todo empolgado para gerar um impacto. Só que lá existe um sistema que roda desde a década de 70, são 50 anos de sistema político-social para escravizar e oprimir aquelas crianças. E a gente acha que fazer uma viagem missionária vai resolver o problema. E a gente entrou numa conversa de eu falar assim, cara, a gente tem que começar a entender que algumas coisas que o Senhor nos chama para fazer, elas demoram dezenas de anos. Ouve o que eu estou falando, alguns sonhos que o Senhor vai te dar, eles demoram dezenas
de anos. Eles não são sonhos que você vai viver em 3, 4, 5 anos. Eles são sonhos que você vai viver em 30, 40, 50 anos. E eu comecei a falar com ele e falei assim, cara, se a gente acredita em transformar as Ilhas Marajó, então a gente tem que começar a entender o que custa transformar uma região inteira. Eu não posso apenas abrir uma base para cuidar daquelas crianças. Eu preciso ter o compromisso de, será que eu consigo treinar? Será que eu consigo ministrar o próximo deputado federal, o próximo vereador, o próximo governador, o próximo prefeito? Será que eu consigo colocar lá um delegado com valores do reino comprometido com a causa das crianças? Será que eu consigo ter um empresário investidor que vai conseguir bancar essa polícia para fazer ronda e conseguir prender quem está fazendo situação de escravidão? E a gente começou a fazer uma conta rápida de matemática. Sabe quanto de dinheiro você tem que investir para colocar? Você não está falando de milhão, gente, você está falando de bilhão. É 600 milhões, 700 milhões para você conseguir transformar, não o Brasil, transformar uma região. E às vezes a gente está com a nossa igreja, a gente está aqui junto, reunido, e a gente não está percebendo que o Senhor, Ele tem sonhos sobre a Faculdade Federal de Juiz de Fora. O Senhor tem sonhos no coração dele sobre a federal. O Senhor tem sonhos do que Juiz de Fora pode ser dentro de uma perspectiva de reino. E a nossa visão às vezes é muito limitada. A nossa visão é, deixa eu vir aqui na conferência, eu vou receber uma porção do Senhor para mim, mas isso vai acabar aqui. Quando a gente fala desses sonhos grandes e a gente ora pelo Brasil, e eu acredito que você ora pelo Brasil, se você não ora pelo Brasil, é importante. Dá aquela orada, eu sei que dá um desânimo, mas continua orando pelo Brasil. Quando a gente ora pelo Brasil, a gente também tem que começar a orar por pautas reais. Orar pela pauta do saneamento básico. Nick, o que você está falando de saneamento básico? Saneamento básico não é uma pauta boba. É um marco que foi aprovado em 2020, que custa 650 bilhões de reais. E assim que o novo presidente foi eleito, e não vou falar o nome dele, ele derrubou o marco. Sabe por quê? Porque gastava muito dinheiro. Só que hoje 60% do Brasil não tem saneamento. Então na hora que a gente está falando de transformar uma geração, de amar as crianças, de cuidar da nossa nação, de ser bons mordomos, de acordo com aquilo que Gênesis nos indica a ser, não é que a gente tem que mandar nas coisas, não estou falando que crente tem que mandar no mundo, isso é mentira. A gente tem que ser bom mordomo. A pergunta é, você está sendo bom mordomo da cidade que você recebeu do Senhor? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Existe um ponto onde a gente, e eu sei que vocês tiveram um tempo aqui de intercessão, quem estava aqui na sub de intercessão? Então tá bom. Sei que a gente teve um tempo para falar de intercessão, e intercessão nada mais é do que você cuidar dos assuntos de Deus com Deus. É você engajar falando com Deus sobre os problemas de Deus. É você usar de uma autoridade que foi otorgada pelo nome de Jesus Cristo, para que as coisas aconteçam no Espírito. E hoje eu quero te convidar a entender que ao mesmo tempo que você é um cristão apaixonado, está fazendo as coisas no Espírito, você também tem que fazer algo no físico. Porque senão a gente vira pessoas que oram, mas não acreditam naquilo que oram. Porque quando eu acredito naquilo que eu oro, eu me movo na direção daquilo. Então quando eu oro pela transformação da minha igreja, quando eu oro pela transformação da minha família, eu me movo em direção a isso. E eu comecei a perceber que a gente começou a parar de acreditar nas promessas básicas de Deus. E Nick, o que tudo isso tem a ver com criatividade? Calma que eu já vou amarrar e vai fazer assim, entendi. Será que você ainda acredita nas promessas de Deus sobre a sua família? Será que você que foi a primeira pessoa a se converteu, a segunda pessoa a se converter na sua casa, você continua acreditando que existe salvação para o resto da sua família? E quando eu falo continuar acreditando, não é acreditar naquele sentimento de tipo, eu acredito. Você genuinamente acredita que o Senhor vai fazer isso, você ora por isso, você ora com a mentalidade de que a oração, ela é uma ação executora. Sabe quando você chuta uma bola? Você tem a expectativa de que aconteça o quê? Que ela vá para frente, fala frente. Quando eu oro, será que eu tenho a expectativa de que as coisas vão para frente? Quando eu oro, será que eu estou com a expectativa de que o Senhor vai amolecer o coração das pessoas da minha família? Quando eu oro, será que eu estou com a expectativa de que o Senhor vai abrir uma vaga de emprego? Será que quando eu oro, eu estou com a expectativa de que o Senhor vai trazer aquela pessoa do meu trabalho?
E a gente às vezes está muito acostumado a cantar sobre os sonhos de Deus e as promessas de Deus, mas a gente está pouco acostumado a trabalhar em favor dos sonhos e das promessas de Deus. Irmão, o trabalho na sua família não acabou. O trabalho nas pessoas que estão ao seu redor não acabou. Existe salvação para as pessoas que trabalham com você, existe salvação para as pessoas que são da sua casa, existe salvação para aqueles parentes insuportáveis que colocam uva passa no Natal e você só vê eles uma vez no ano. É muito difícil amar a pessoa que coloca uva passa no arroz. Você sabe disso. E se você é essa pessoa, não faça mais isso. Hoje é uma ótima noite para você se arrepender. Vai ter o culto, você vem aqui na frente, entrega o seu pecado e volta para casa limpo. Amém? Já começamos a ter transformação. Uau, eu vim com metas para bater, entendeu? Uma delas era tirar as passas do arroz. Mas Nick, o que tudo isso tem a ver com criatividade? Eu acredito que criatividade, querendo ou não, ela é a maneira mais eficiente da gente glorificar a Deus. Porque a natureza de Deus é a natureza de um Deus criativo. E eu tive uma conversa que ela me trouxe uma crise pessoal. Eu estava com um pastor, que ele é um pastor alemão, não um cachorro, ele é um pastor da Alemanha. Eu tenho que explicar. E ele estava participando de um circuito de conferências. E ele entrou numa das nossas igrejas, olhou para a igreja, sorriu, olhou para o outro lado, sorriu. Aí ele virou para a gente com um sorriso na cara e perguntou: por que a igreja de vocês é tão feia? Aí a gente, hã? Aí ele, não, é verdade, a igreja de vocês é só um bando de parede branca e preta sem vida. E nessa hora a gente ficou com a mesma cara que você tá, tipo, mano, onde você quer chegar? E ele falou: quando você vai numa igreja na Europa, você vai ver história na parede, você vai ver a vida escrita no teto, você vai ver arte, você vai ver beleza, você vai ver tudo ao seu redor glorificando a Deus, porque eu sei que do meu teto ao meu chão, a como meu palco é apresentado até a porta, cada centímetro daquele lugar é uma expressão que glorifica a Deus. E naquele momento todos nós ficamos chateados com as nossas igrejas de parede preta. Azul. Isso aqui é um cinza. O designer, não, é azul marinho petróleo. Tá bom. Valeu, Galoso. Obrigado. E eu comecei a pensar nisso, e é muito óbvio quando a gente fala de criatividade, a gente pensar em artes. E ele mesmo começou a se explicar. Ele falou: eu não estou falando de arte, de pintura, eu estou falando de criatividade. Eu estou falando das coisas não serem tão funcionais, mas eu começar a celebrar o belo. E existe uma agenda, que é uma agenda de perverter o belo. Eu não sei se você já percebeu nisso, mas a agenda do inimigo, ela não é uma agenda de guerra física. A agenda do inimigo é uma agenda de guerra cultural, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, a nossa guerra é contra os principados e potestades nos lugares celestiais. E isso, a própria carta de Colosso, Paulo vai admoestar a igreja. Colossenses no capítulo 2, no verso 8, você não precisa abrir, mas se você anota, você anota. Paulo chega e fala para a igreja, fala assim, vocês têm que tomar cuidado com 4 coisas: com as filosofias, com as vãs sutilezas, com as tradições dos homens e os rudimentos do mundo. Paulo não fala, toma cuidado com o fulano, toma cuidado com o ciclano, toma cuidado com tal partido político, toma cuidado com tal organização. Não é. Toma cuidado com as filosofias, vãs sutilezas, rudimentos do mundo e tradição dos homens, porque essas são as plataformas que o inimigo usa para penetrar. E sabe qual é a sutileza? A sutileza é na hora que a gente olha para a televisão e fala assim, não, mas é que televisão é do diabo. Internet é do diabo. Instagram? Insta inferno. Ruim. Quando a gente olha para a história da própria internet, televisão e etc., a gente não consegue perceber
que só existe um motivo do porquê todos os Estados Unidos têm rádio e televisão: por causa da igreja. Porque quando eles faziam evangelismo em massa, existia um negócio que muita gente não pegou, mas os devocionais, pães diários, eles eram enviados por correspondência. Então a oração que você ia fazer no dia, ai, você está na câmera, né? Eu acabei de acabar com a sua vida, desculpa, eu vou ficar correndo de um lado para o outro. O pão diário, ele vinha por correspondência. E na hora que descobriram que o rádio podia alcançar várias pessoas, você vai perceber que mais da metade das antenas de rádio dos Estados Unidos foram plantadas por igreja. Sabe por quê? Porque na hora que um crente ouviu que o rádio chegava em todo mundo, a primeira ideia dele foi: isso aqui é uma maneira de glorificar o Senhor. Tanto que, eu não sei se você já ouviu o código Morse, que ele era mandado por aquele tic-tic-tic, 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 tic-tic. Isso era um telégrafo. A primeira mensagem enviada num telégrafo foi um versículo de Números, que engrandecia o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque era invenção de um crente. E aí eu entro num lugar onde eu começo a traçar a história da comunicação, e eu começo a perceber por que televisão virou algo tão grande. Porque diversas igrejas começaram a financiar canais independentes para poder evangelizar as pessoas. As primeiras 3 grandes empresas e emissoras de TV, 2 delas eram crentes nos Estados Unidos. Tanto que, se você parar para pensar, quais são os 3 canais mais assistidos na TV aberta do Brasil? SBT, Globo e Record. Sabe de quem é Record? Da Universal. É uma emissora inteira que é de uma igreja. Nick, o que você quer dizer? Eu quero tentar trazer para a gente a sensação de quando que a gente parou de olhar e pensar nisso e entender que se existe uma oportunidade de eu alcançar o perdido e glorificar o Senhor, esse é um encargo meu na minha vida como cristão. Vocês estão comigo? E aí eu faço essa trajetória bonita e eu olho para a criatividade e eu preciso começar a pensar que na história todas as principais referências de criatividade e criação do século 8 até então também eram por cristãos. Então o renascimento artístico ele é feito por cristãos, o movimento de música clássica é feito por cristãos, tanto que os principais hoje adventos da música são obras feitas para glorificar o Senhor. E aí hoje a gente está ouvindo Wesley Safadão no volume 19 no carro, dentro da Saveiro. A pergunta é, como é que a gente chegou até aqui? Vocês estão comigo? Como é que eu consigo olhar e não perceber que, querendo ou não, tudo que a gente faz, tudo que a gente expressa, glorifica ou não o Senhor? Então, eu quero te trazer um leve pensamento. Você que está aqui, Minas Gerais, você já parou para prestar um pouquinho de atenção no que Marília Mendonça canta? Não, eu vou explorar um pouco mais o problema aqui. Todo mundo aqui já ouviu funk, querendo ou não, né? Porque funk não é uma música que você escolhe ouvir, você a ouve às 3:30 da manhã na sua casa, porque o Flavinho colocou uma caixa de som 4 quarteirões abaixo, e você está tentando dormir, e está na sua orelha assim, ó, e você está lá assim, ó. Aí chega uma hora que você está assim, ó. Eu percebi que eu e a minha esposa, a gente tinha um encosto na gente. É verdade. Começava a tocar uma música, a gente sabia cantar ela, a gente nunca tinha ouvido. Eu falei, isso aqui é demônio. Eu estou ouvindo tanto negócio, sem perceber que eu estou decorando a letra. Aí começa a tocar, eu já começo a colocar uns louvor. Comecei a colocar Damares. Comecei a colocar um Cassiane, falei, não, eu me recuso. Sabe por quê? Porque funk é engraçado, porque é óbvio. Você não precisa de interpretação de texto para entender funk. Funk é, pega o seu popô, rebola, bate no chão, dança. Você não precisa ser um Machado de Assis para entender. É popô, rebola,
chão, levanta. Aí você acha, nossa, isso é do demônio, que promiscuidade. Só que na hora que toca sertanejo, você está tão cauterizado que você não percebe que é pior ainda. Porque diferente do óbvio, eu estou cantando sobre traição, eu estou institucionalizando que divórcio é algo normal e que está tudo bem trair. Você não percebe que toda música sertaneja é sobre alguém que traiu alguém que está tentando trair, alguém que não quer ser traído, alguém que já foi traído, eu que estou traindo 3. A minha mulher me largou e agora eu estou com meu violão e um cachorro e um pote de picles. É essa a letra. A letra nunca é, vou construir uma família linda e ter 4 filhos e vou trabalhar direito e não sonegar imposto. A letra não é essa. Vocês estão me entendendo? A letra é, vou beber, ficar muito louco, aí eu vou me arrepender, e aí ele solta o nada, e Deus é fiel, e aí volta. Vocês estão me entendendo? Só que você está tão cauterizado que já não formiga mais a orelha. Você ouve. Aí eu vejo o crente que toca um funk e fala, ai Deus que me livre, está amarrado. Aí toca um sertanejo e ele fica assim, ó. Tímido, mas ele está assim, ó. Por quê? Porque querendo ou não, a gente tem que começar a entender que aquilo que a gente canta molda o que a gente pensa. Aquilo que a gente canta faz parte de uma dinâmica do céu. Nick, como assim uma dinâmica do céu? Faz parte de uma dinâmica do céu eu me tornar parecido com aquilo que eu adoro. Você não vai ver ninguém com um chapéu de cowboy, uma fivela apertada e aquele jeans que parece que veio a vácuo, ouvindo um rock pesado, metal. Não, porque eu me pareço com aquilo que eu me relaciono. Aquilo começa a ficar mais favorável, aquilo começa a ficar mais suscetível. Então, Nick, o que isso tem a ver com criatividade? Tudo que eu crio não só expressa quem eu sou, mas tudo que eu crio também indica as pessoas a serem algo. Então, quando eu canto uma música que comporam, eu de certa maneira celebro aquele estilo de vida. Tem uns moleques que eu discipulo, porque eu sempre discipulei gente da quebrada. Então a minha história, eu vim de Osasco. Se você conhece Osasco em São Paulo, não é um lugar muito seguro para se existir. E boa parte dos meninos que eu discipulava, a história era, não, eu fazia sequestro, dava umas facadas, tal. E é o moleque que está no processo de reabilitação dele, ele está no processo de crença dele. E a maioria deles, a principal coisa que eu falo é, deleta todas as suas playlists. Sabe por quê? Porque enquanto ele está buscando santificação e regeneração, ele está metendo 8 horas na orelha dele, a vida do crime, tá ligado meu irmão, aí bota esses rap, tipo MD Chef, moda casual de luxo, aí de repente, começa a aparecer um bando de transrico na igreja. Você conhece transrico? Você não conhece transrico? É o rico preso no corpo do pobre. É porque ele nasceu errado, entendeu? Ele é um transrico. Então ele infelizmente quer comprar o tênis de R$2.000, mas ele tem um salário mínimo. E a culpa, obviamente, é a condição dele. Então eu vejo o cara que não consegue nem pagar a mensalidade da faculdade, aparece com uma peita da Lacoste, com crocodilo, nhaque. Aí eu olho para aquilo ali e falo assim, cara, como é que você é tão burro a ponto de não estar conseguindo colocar o dinheiro que você precisa para pagar a sua faculdade, mas você está disposto a comprar uma camiseta que não significa absolutamente nada? Por quê? Porque você foi doutrinado ao longo de meses e anos a acreditar que aquilo ali tem algum valor. Gente, nós estamos sendo domesticados o tempo inteiro. Eu sei que essa palavra ela é violenta, eu sei que é uma palavra desconfortável, mas é verdade. Cada vez que você ouve o sertanejinho, você está colocando mais uma gotinha na ideia de que divórcio está tudo bem. E não está bem. Numa dessas mesmas conversas, eu tive que chegar para um adolescente, e eu estava pregando num acampamento, e eu perguntei, quem é o seu herói?
eu ia falar de Jesus. Aí o menino me levanta e fala assim, o MD Chef, que é um rapper. E aí eu grudei no menino, olhei para ele com uma cara de louco, e falei assim, ó, o seu herói é um cara morto. Aí ele ficou assim, hã? Ele está vivo, ele não morreu. Eu falei, não, ele é morto, sabe por quê? Porque a única coisa que vale a pena se ganhar na vida, ele não ganhou, que é Cristo Jesus, esperança da glória. O herói da sua vida é um cara que nem corre a mesma corrida que você, porque eu corro por uma coroa incorruptível, ele nem está correndo. Meu amiguinho, você está sendo tão burro, que você está falando que o seu herói é um cara que está literalmente na arquibancada aplaudindo você correr. Ele não corre a mesma corrida que eu. A minha corrida é em busca de um prêmio que não se recebe em vida, mas só se recebe na glória. Tudo que ele tem, tudo que ele fez, tudo que ele sabe, significa nada. Como diria Salomão em toda a sua sabedoria, tudo é vaidade. E aí obviamente eu dei um apavoro no menino no meio do acampamento, ele estava assim, ó. E eu grudando nele falando assim, então quer dizer que seu herói é um cara morto. Aí ele, não, ele não é meu herói. E eu comecei a perceber que o Espírito Santo começou a convencer o menino. Eu falei, você está morto ou está vivo? Ele, estou vivo. Quem está vivo não bate palma para quem está morto. E eu comecei a ver a cabeça dele dar um clique. Só que quando dá esse clique, a minha pergunta é, quando que nós, como corpo de Cristo, quando você que foi cheio da vida do Espírito, da vida de Cristo Jesus, esperança da glória, quando é que você perdeu a natureza do Deus que te criou? Porque a natureza de Deus, em o primeiro texto da Bíblia, é ditada por um Deus criador, um Deus que abre o texto que fala sobre si mesmo, falando que haja luz, e houve luz. A primeira coisa que Deus faz no retrato do seu próprio livro é criar alguma coisa. Não é falar o quão bonito ele é, não é falar quão grande ele é, não é falar quão importante ele é. A primeira coisa que ele faz é se intitular na sua natureza principal. Ele é o Criador de todas as coisas. Sabe por quê? Eu só posso chamar ele de bonito depois que ele criou. Nick, como assim? Se só existe ele, por que ele vai se auto-elogiar? Então ele criou você para elogiar ele. Então beleza é um artifício que só existe depois de criação. Grandeza é um artifício que só existe depois de criação. Tudo que você pode imaginar só existe depois de criação. Então Nick, qual é a natureza original de Deus? Deus, ele é criador. Fala criador. E quando a gente fala de criatividade, gente, não é arte bonita, não é isso aqui não, tá? Sei que o Galoso é talentoso, pô, legal, ó. Holy, uau. Criatividade. Mas criatividade não é aquilo que você faz apenas de maneira artística, que é um passo importante. A gente precisa quebrar a nossa cabeça achando que arte é a única maneira de glorificar o Senhor. Criatividade, querendo ou não, é replicar a natureza do meu Deus, é criar alguma coisa. Irmão, cria alguma coisa. Não estou falando de você fazer uma cerâmica, não estou falando de você fazer um design, não estou falando apenas de você escrever uma música. Mas será que o Senhor não pode te encher de criatividade para você conseguir resolver o problema inteiro da sua empresa hoje, ser promovido o que você seria promovido em 5 anos em 1? Vocês estão comigo? Tem crente que trabalha muito, mas trabalha burro. Porque é na força do braço, e não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, a vitória que existe na sua família, no seu trabalho, sobre a sua vida, não vem do seu esforço árduo apenas, mas vem da graça e do favor de Deus, da natureza e da essência criativa de Deus. Então a minha oração é: Deus, me ajuda a ser cada vez mais parecido com você. Eu quero poder achar as suas soluções, eu quero achar os seus caminhos, eu quero achar vida onde não tem vida. E a gente estava num dia, eu tinha acabado de voltar de uma missão do Piauí,
Eu já vou entrar na palestra, tá? Isso aqui é só a introdução. É a introdução mais longa do mundo. É porque a palestra fica mais rápida se eu já introduzir tudo isso antes. Eu estava no Piauí, e eu estava numa missão, e a gente estava num momento onde um bando de pessoas enfermas começou a aparecer. E naquela hora, o que eu estava vendo? Fala, doença. E Deus precisou me dar um pouquinho de criatividade naquele momento. Porque na hora que aquele bando de pessoas doentes começou a entrar, e assim, mano, era muita gente, era gente com bengala, era gente com parte de membro faltando, gente em cadeira de roda. O Senhor começou a me dar uma ideia. Por que essas pessoas não podem ser curadas agora? E eu fiquei meio tipo... Você que manda, né, chefe? Se o chefe pedir. E nessa hora eu acho que Deus deu a ideia para uma mesma pessoa. E ela literalmente saiu andando, abordou uma dessas pessoas, orou por ela, puxou a bengala da mão dela, e essa pessoa começou a andar. E na hora que os meus olhos viram isso, porque o reino de Deus fala daquilo que vimos e ouvimos, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Atos capítulo 4, no verso 20, meu coração foi cheio de fé. E a fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Só que para você acreditar em algo que você não pode ver, você precisa de um pouco de criatividade. E o Senhor começou, saúde, Deus vai te curar, amém, amém, já está acontecendo. E naquele momento eu fui cheio de fé, e enquanto aquelas pessoas ali, elas estavam passando doentes, eu comecei a ver saúde. E mano, uma fé tomou meu coração, e a gente começou a enfileirar a galera, e começou a rodar uma fila de bengala, porque as pessoas eram curadas, e elas não queriam mais levar. Fica. E a gente viu gente levantando da cadeira de roda, a gente viu pessoas que chegaram com membros atrofiados voltando, e aquilo ali começou a me encher de fé, e eu comecei a entender que aquilo que eu não estava vendo é aquilo que Deus estava vendo. Enquanto eu estava vendo dor, enquanto eu estava vendo enfermidade, Deus estava vendo vida e cura. E a minha oração começou a ver, Senhor, eu quero ver aquilo que o Senhor está vendo. E aquilo ali teve um segundo efeito em mim. Eu comecei a andar pelos lugares, e na hora que eu olhava para uma criança, eu não via uma criança que tinha uma situação de fome e miséria. Eu via nela um homem e uma mulher de Deus, com sonhos de Deus, com o futuro do Senhor. E na hora que eu olhava para aquela criança daquela maneira, a minha abordagem não era, vamos brincar um pouquinho, deixa eu orar por você, porque eu sei que o Senhor pode devolver os seus sonhos. Vocês estão comigo? Às vezes a gente está tão acostumado ao nosso ambiente crente, que a gente esquece que os sonhos que Deus deu para a gente também são algo que Deus está criando. E naquela fúria, eu falei, não, vou orar por cura por qualquer pessoa que eu ver. Eu voltei do Nordeste, e eu comecei a fazer com que o meu rolê fosse ir para uma uma praça, praia e praça é diferente, uma praça de São Paulo chamada Praça Roosevelt. É uma praça que fica na frente da faculdade Mackenzie, uma praça onde a galera vai andar de skate, usar muita droga, e eu comecei a fazer aquilo ali virar meu point de sexta-feira para eu ir pregar. Então, sexta-feira à noite, eu ia para a parte da Augusta, que é uma parte bem trash de São Paulo, e ficava ali na Praça Roosevelt, pregando. E nesse processo, eu comecei a ser cheio de fé, e toda vez que vinha um morador de rua, bêbado, eu sempre fazia a mesma oração: Deus, tira todo o álcool do sangue agora e deixa essa pessoa sóbria em nome de Jesus. E a gente orava por isso, e as pessoas começaram a ficar sóbrias, até o momento que eu quase levei uma pedrada de um morador de rua, porque ele ficou muito chateado por causa disso, porque na hora que ele ficou sóbrio, ele fez assim, foram R$10 de pinga. Aí eu tipo, hã? Aí ele, eu não tenho R$10 para ficar bêbado de novo. Aí eu tô tipo assim. Aí ele começou a me xingar, me arremessou 2 tijolos, eu corri, e eu fiquei tipo, Deus, ele foi tocado pelo Senhor, mas ele queria mais 2 corotes. E nessa mesma fé, eu comecei a olhar para os grupos de pessoas que ficavam naquela praça, que ficavam fumando baseado e bebendo catuaba selvagem.
E eu comecei a olhar e falar assim: Deus, se você pode tocar o morador de rua, bêbado de 3 corotes, por que você não pode tocar esse bando de jovem universitário fedido? Que esse detalhe é importante, tá? É os fedidos, não é o limpinho. Falei, mano, vamos lá. E a minha abordagem com mais um bando de gente sem juízo nenhum, porque você tem que ter pouco juízo para fazer esse tipo de coisa, a gente começou a chegar nas rodas e pedir para orar pelas pessoas. Até o ponto de que a gente ficou tão ousado que a nossa abordagem inicial era: posso falar de Jesus para você? E aí todo mundo ia virar para você e falar não. E a gente propunha uma aposta. Uma aposta? Sim, uma aposta. Vamos fazer o seguinte: eu vou orar por essa pessoa. Se o Espírito Santo tocar ela e ela ficar sóbria, vocês vão ouvir 40 minutos eu falar de Jesus. Senão eu pago a próxima rodada de catuaba e pizza para todo mundo. Aí todo mundo virava e falava: tá! E aí, na hora que a gente impunha as mãos, você viu o rosto da pessoa voltando a cor, os olhos vermelhos voltando a ficar brancos, a fala voltando ao normal, a pessoa percebia que ficava sóbria, todo mundo ficava tipo... E aí tinham 3 coisas que acontecia. A primeira é: sempre tinha uma menina que levantava, saia correndo e gritando. Ela via a pessoa ficando sóbria, ela fazia ah! E ela saia andando. Eu nunca entendi essa. Sempre tinha o crente que sabia que estava desviado. Então ele via a pessoa voltando, aí ele já virava e falava assim: mano, já ora por mim, eu estou desviado, eu estou errado. Desculpa, já volto para a igreja amanhã, só ora aí por mim. Era o arrependimento mais rápido possível. E sempre tinha um outro chapado que olhava e falava assim: ora por mim também. E a gente passava o nosso final de semana inteiro fazendo isso. Mas Nick, o que isso aí tem a ver com criatividade, irmão? Será que a gente consegue ver Deus criando algo novo do zero? Criatividade não tem a ver com uma habilidade, não tem a ver com uma habilidade técnica, ela tem a ver com uma mentalidade profunda de fé, de que eu consigo ter a natureza do meu Pai, de que por onde eu passo tem vida sendo criada, por onde eu passo tem novidade sendo criada, de quando eu trabalho existe vida sendo criada, de quando eu falo, vida pode sair de mim. Então eu não estou tentando ser um artista legal, eu estou adotando uma perspectiva de que toda vez que vida é criada, eu me pareço mais com meu Pai. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Vira para a pessoa do seu lado e pergunta: está saindo vida de você? É nesse momento que eu tenho muito medo de alguém responder assim: não. E aí começa uma cura e libertação no meio da sessão. E eu quero te mergulhar um pouco, e a gente vai passar aqui por algumas partes na nossa conversa, mas eu quero usar uma palavra aqui que talvez ela seja uma palavra que a gente usa pouco na igreja e deveria usar mais. Eu quero te empoderar. Eu quero trazer consciência da autoridade que existe sobre o nome de Jesus e da natureza do Deus Criador, que você é filho, para que você não apenas esteja fazendo igreja, mas que você seja igreja, e você seja igreja criando vida por onde você passa. E eu quero pedir para... Eu posso passar minha apresentação, Galoso? Ela está aí? Não? Ela está, olha lá, chegou arrastada. Tá bom. E eu quero ler 2 versículos com vocês. O primeiro deles, não foi ainda, né, Galoso? Tá bom, quando for você me avisa. O primeiro deles vai estar em Mateus, no capítulo 10, no verso 27, eu vou pedir para você abrir ele agora. Mateus, no capítulo 10, no verso 27. Para onde eu aponto isso, Galoso? Para cá? Não está funcionando. Eu estou sendo enganado. Tá bom. Mateus, no capítulo 10, no verso 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais aos ouvidos, pregai sobre os telhados. Esse versículo é esse aqui, já volto nele. Esse verso aqui, ele é um dos versos mais importantes para você que é cristão, porque ele divide a narrativa de Jesus em 2.
ele divide a narrativa de Jesus em um momento onde Jesus estava chegando para todo mundo e falando assim: ei, deixa abaixo. Ele curava alguém e falava assim: ó, não faz auê não, fica na maciota, não chama atenção, porque ele estava retardando o processo de ser entregue. Mas nesse momento, em Mateus 10, acontece algo completamente diferente. Ele rompe essa narrativa, ele envia os primeiros discípulos. E quando ele envia os discípulos, ele dá um nó na cabeça deles, porque ele fala: aquilo que vocês ouviam ao pé dos ouvidos, aquilo que estava escondido, agora está na hora da gente anunciar aos telhados. Nick, o que é anunciar aos telhados? Eu acho que às vezes a gente está confundindo. Anunciar aos telhados não é falar como se conta um segredo. Anunciar aos telhados é se expor. Eu quero ser um pouco visual com você. Da mesma maneira que eu estava no palco, imagina que isso aqui é um telhado, é meio baixo para ser um telhado, pode ser o telhado de um anão, mas se eu estou aqui, você está me vendo, certo? Tem como eu me esconder de você aqui? A gente esquece que o telhado não é apenas um lugar que é bom para falar, mas o telhado é um lugar onde você não tem onde se esconder. Nick, o que isso quer dizer? Tem gente que acha que dá para ser cristão se escondendo. A nossa fé, ela é luz do mundo, e não lanterna de bolso. Nick, o que isso quer dizer? Você não consegue esconder uma lamparina debaixo de uma mesa. Você não consegue esconder uma cidade acesa no topo de um monte. E aí a gente precisa começar a entender uma coisa: se ninguém do seu trabalho, se ninguém da sua faculdade, se ninguém da sua escola sabe que você é cristão, ou visivelmente percebe que você é cristão, eu posso te contar um segredo? Tcharam! Você não é cristão! Tcharam! Não, Nick, eu sou assim. Não, você não é. Porque cristão é pequeno Cristo, é seguidor e imitador de Cristo. Não é alguém que segue um protocolo de regras, é alguém que vive como uma pessoa de Deus. E quem vive como uma pessoa de Deus, por definição bíblica, é luz fala luz do mundo. Sabe o que é luz do mundo? Quando ele fala que nós somos luz do mundo e sal da terra, existe uma perspectiva linda nisso. Porque luz do mundo é alguém que dá direção. Já viu alguém no escuro tentando tatear para se encontrar? A pessoa não sabe onde está nada. A luz, ela dá direção e sentido. Nick, o que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que alguém for na minha casa e ver a maneira que eu trato a minha esposa, ela acabou de entender como é que se faz casamento. Na hora que alguém vê a maneira que eu trato os meus filhos, eu acabei de dar luz de como é que você cria uma criança nos caminhos do Senhor, porque eu sou luz do mundo. Eu não sou pedra de tropeço, eu sou luz do mundo. Então, se na hora que a pessoa vê a maneira que eu trato a minha esposa, ela fica com nojo, eu sou tudo menos cristão. Nick, mas cristão também erra. É diferente a pessoa que erra e a pessoa que vive em tropeço. Responder cortar do seu marido e sua mulher é diferente de destratar ela. Você já viu aquelas pessoas que a pessoa é tão grossa que parece que é de propósito? Nossa, teve gente batendo no ombro um do outro. Já virou bem-vindos ao gabinete pastoral. Nossa, é que você não viu o que eu vi. Falou, a amiga fez assim, ó. E deu um tapa no ombro. Falei, nossa, que legal. Tirando a sessão de cura interior, tem gente que não chora no louvor e fala que é por causa da sua personalidade. Irmão, não é sua personalidade não, é que você é frio igual um tijolo, e seu coração tem que ficar mole. Tem cara, eu vou aloprar agora, tem uns malucos que fica cavando o bonezinho da Kiki Silver assim, e você tá falando, o cara inteiro tá assim, ó. Sabe o que é isso? Geralmente essa pessoa é a pessoa mais fraca no salão. Porque você é tão frágil, mas tão frágil, que se você não se envolver numa casca, você quebra. Eu que lidero adolescentes há um tempo e jovens, e lidero jovens da minha igreja local, eu adoro pegar esse cara. Sabe por quê? Porque por trás de toda a pompa é um franguinho. Franguinho.
Só que não tem ninguém que consegue chegar em amor e falar assim: irmão, para de fingir, tá tudo bem. Ninguém vai tentar te pegar. Ninguém está provando nada para você. E luz do mundo é isso. É você entrar num ambiente, eu não sei se já teve essa experiência, de você andar com alguém que é tão crente que irrita. A pessoa é tipo um Power Ranger gospel. Tudo ela ora, tudo ela tem uma resposta de paz. E aí toda vez que você está perto dela, você fala: nossa, eu sou um filisteu. Você sabe o que eu estou falando? Você pensa o negócio, aí a sua raiva reage, aí a pessoa vem com mansidão, com misericórdia, com amor, aí você engole seco e fala assim: meu Deus, eu sou um moabita, eu e o cananeu somos igual. Eu não sei você, mas eu trabalho com um cara chamado Paulinho, o Paulo Leal. Ele é tão crente, mas tão crente, que eu acho que às vezes dá vontade de eu ir no banheiro me batizar, porque a gente está no meio da reunião, eu tô assim, mano, e eu sou um pouco agitado, mas pouco, e mano, eu quero chutar a mesa, passar a espada na pessoa, e aí vem o Paulinho com uma paz e fala: a gente tem que ter misericórdia, e vai dar tudo certo. Aí eu engulo seco, sento e fico assim, ó. Porque ele é tão cheio do Espírito Santo, e o fruto do Espírito dele é tão nítido, que sem ele abrir a boca, eu tenho revelação de como eu deveria estar agindo. Existe vida sendo criada só dele estar no ambiente. E às vezes a gente não percebe o que significa ser sal da terra. Fala sal da terra. Quando a gente está falando de sal da terra, falta uma perspectiva histórica. Sal da terra, na perspectiva de um romano, é um trecho sobre guerra. Sabia disso? Não? Obrigado por responder, eu me senti amado. Porque eu estou falando com vocês, vocês estão assim, ó. Aí eu falo: sabia disso você? Muitas reações. Quando você faz guerra, existe uma parte que é a parte mais difícil. Não é a batalha, é sustentar o exército. Guerra é caro. Países não vão à guerra, nações não vão à guerra por um motivo: guerra custa muito dinheiro. Porque na hora que você manda o exército, você tem que sustentar a família. Porque alguém tem que pagar pelas coisas. O cara está ali na guerra, alguém tem que sustentar a família. Não só sustentar a família, alguém tem que colocar alimento na mão dessas pessoas, porque o cara está ali na guerra. Transportar esse alimento é caro, o alimento é caro, tem que comprar bala, tem que comprar armamento, guerra é caro. Então o que Roma fazia para acelerar o processo de guerra? Roma, quando ia fazer um processo de dominação ou entrar em conflito, ela mandava saqueadores com sacos de sal, e eles varriam as plantações com sal, porque quando você salga, não cresce mais. Terra salgada não dá fruto. Então quando eu salgo um campo, eu inutilizo ele. Então quando eu falo que você é sal da terra, eu estou falando de alguém que inutiliza o mal crescer. Nick, como assim? Eu vou te dar um exemplo. Já esteve com o seu amigo, que tem aquela boquinha de serpente, e ele solta aquela linda palavra torpe de baixo calão, e ele já vira e fala assim, ó: putz, perdão, você é crente. Sabe disso? E a nossa reação às vezes é: tá tudo bem, pode falar. Irmãos, tem que olhar e falar assim: é isso mesmo. Aqui não. Aqui é só palavras bonitas, português completo, inefável, taciturno, jocoso, palavras difíceis. Sabe por quê? Porque na hora que acontece isso, ele está reconhecendo a luz em você. É salgar a terra. Sabe quando você entra no seu trabalho e todo mundo está acostumado a falsificar documento, mas na hora que você entra no setor não tem mais como, porque você salga a terra. Aí quando você anda com o seu grupo de amigos e está todo mundo acostumado a dar perdido na esposa, mas com você não dá, porque você salga a terra. Quando você está com o seu grupo de amigas e todo mundo está acostumado a ter língua de cobra e fofocar sobre todo mundo, mas perto de você não dá, porque você salga a terra. Essa foi fundo. Essa última, teve gente que fez assim, ó. Chorou. Tá tudo bem. Mas o Senhor vê sua fofoca, tá? E só para te lembrar, um parênteses, tá?
Provérbios no capítulo 16, Provérbios 6 no capítulo 16 fala que 7 coisas o Senhor odeia, mas a sétima ele abomina, que é aquele que causa contenda entre os irmãos. Então você que coloca uma pessoa contra outra, o Senhor te odeia. Ele não odeia o seu pecado, ele odeia você, porque você é pedra de tropeço. É isso que a Bíblia diz sobre você. Então se arrepende, para de ser fedido. Tá bom? As pessoas engolindo seco, chorando. Tá tudo bem. É a Bíblia, não sou eu. Você reclama com Deus, manda um e-mail para ele, fala, não gostei desse versículo de Provérbios. Mas quando a gente olha para esse verso de Mateus 10, 27, ele não apenas fala da gente se expor e de quem a gente é, mas ele também fala da natureza da nossa pregação, que é uma pregação que ela é exposta, ela é visível para todo mundo. E irmão, eu preciso dar uma cutucada. Eu não sei se você é daqui da igreja ou se você é de outra igreja, então se eu te ofender, faz parte, mas a gente tem que parar de achar que evangelismo em praça com um papelzinho é a coisa mais inteligente do mundo. É 2023, a gente está fazendo mímica no farol. Sabe Lifehouse? It is all I want, all I need. Aí Jesus está assim, ó. Aí os demônios estão assim. Sabe aquela peça que sempre uma menina, aí vem o demônio com a rosa dançando e seduzindo, aí vem o demônio da bebedeira. Vocês não fazem aqui, né? Faz, né? Não, tá bom, tô só checando, porque o Galo está assim, nossa, a próxima sessão é isso. E o grupo do teatro assim no grupo do WhatsApp, não acredito! Olha, não, posso dar um parênteses? Isso já aconteceu, eu falei exatamente essa mesma frase, nessa mesma mensagem, e na próxima sessão era essa a apresentação que eles iam fazer. Aí começou a rolar no grupo do teatro, ai meu Deus, a gente faz ou não? E agora? E eu metendo pau, eu indo com vontade, que eu falo mesmo, e a galera assim ó, dura, na primeira fileira assim ó, nem respirava. Aí terminou a sessão, veio o pastor e falou assim ó, ô Nick, a gente ia ter um número de teatro, mas eu acho que o Senhor falou com a gente. E eu não estava entendendo, eu estava tipo, tá ele, a gente cancelou. Aí eu, cancelou o quê? Não, é que a gente ia fazer a peça de Jesus e etc. Nessa hora, bateu uma vergonha, eu falei assim ó, pastor, eu faço, junto com eles. Me pinta de preto, eu posso ser diabo, Jesus, eu sei todos os papéis. Então, que bom que eu não te ofendi. Nick, então quer dizer que a gente não pode fazer teatro? Não é sobre fazer teatro não, será que essa é a maneira mais eficiente que a gente tem de alcançar as pessoas? A gente às vezes perdeu dentro de nós como igreja, uma questão de eficiência também naquilo que a gente faz. Você já ouviu a seguinte frase? Se uma pessoa apenas for alcançada, já valeu a pena? Levanta a mão, quem já ouviu essa frase? Bacana. Você já parou para pensar que essa frase não está na Bíblia? Ah não, Nick, tá sim. Fala que 99 não é 100 e que você tem que buscar aquela uma ovelha. Não, beleza, agora vamos olhar para todas as vezes que Jesus foi pregar para uma única pessoa. Tem duas. Uma ele vai atrás do gadareno, que é possuído por 2.000 demônios, só que na hora que essa pessoa é encontrada, ele vira um missionário em 10 cidades, que é um conjunto chamado Decápolis, o primeiro missionário da Bíblia. A segunda vez é quando Jesus fala, preciso passar em Samaria, encontra a mulher samaritana, entrega uma palavra de conhecimento embaçada, e ela chama a cidade inteira para assistir Jesus. Me fala uma vez que Jesus vai atrás de um. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que Jesus valoriza a pessoa, ele valoriza a multidão. E a gente está usando uma narrativa romântica para esconder a nossa ineficiência. Porque uma coisa é acontecer uma vez, mas parece que toda vez que a gente sai com um grupo de 27 pessoas para evangelizar, a gente só acha uma pessoa, aí todo mundo volta, uau, a gente foi em 28 pessoas por 4 horas e uma pessoa foi salva. Amém. A gente é muito ruim nisso. Vocês estão comigo? Tipo, eu não estou falando de você ir para um lugar e evangelizar uma pessoa, eu estou falando que a gente faz algumas ações, e a gente não tem resultado nenhum, e ao invés da gente assumir a nossa ineficiência,
a gente vira romântico. Uau, glórias a Deus. Foram 7 meses de campanha e 3 pessoas vieram para Jesus. Tipo, será mesmo? Será mesmo que a gente uma hora não vai cair a ficha de cadê a multidão? Gente, o nosso cristianismo não pode ser um cristianismo onde a gente está tão anestesiado que a gente não tem fome de juntar 1000 pessoas de novo numa praça. Foi uma sugestão para vocês, entendeu? Que já rolou, aí dá para fazer de novo. Sugestão. Pensa aí. Eu passei boa parte da minha juventude sabendo que eu não posso ser a pessoa que eu estou confortável demais, sem ter a fome de achar uma maneira mais eficiente de alcançar as pessoas. E isso leva a gente para o nosso segundo versículo, que é, eu estou usando meu notebookzinho achando que vai funcionar, que é Efésios 4:27, que fala: não deem lugar ao diabo. Esse verso acontece num contexto de intriga entre os irmãos, mas ele também tem uma interpretação espiritual muito importante. Quando a gente fala de Efésios, eu estou falando de uma igreja que nasce literalmente no ponto mais importante para o turismo religioso daquela região. Éfeso, que fica hoje onde é a Turquia, conectava o Oriente Antigo com todo o lugar grego, romano, que hoje é a Europa, e ela era literalmente o que hoje para a gente como Brasil é Aparecida. Quem aqui conhece a cidade de Aparecida? Tá bom, a maioria conhece. Aparecida tem o maior templo da América Latina, é gigantesco, e todo mundo vai para lá por causa do templo. Por quê? Porque o templo, ele é um lugar relevante para que eu me conecte religiosamente, tal. Lá em Éfeso, dependendo da sua tradução, vai ser o templo da deusa Diana, ou o templo da deusa Artemis, que é a mesma deusa. O ponto central é, aquele templo fazia a cidade girar. Só que uma coisa que pouca gente sabe sobre Éfeso, é que Éfeso tinha um tipo bem peculiar de adoração. Uma das maneiras de você glorificar, se não a principal maneira de você glorificar a deusa, era você tendo relações sexuais no altar dela. Então o templo era cheio de prostitutas cultuais. Então o que Éfeso era? Um grande prostíbulo. Só que por ser religioso, ninguém falava nada. Então por que todo mundo viajava? Porque era um prostíbulo. Então imagina você ter uma igreja nessa realidade. Só que é uma igreja numa realidade onde todos os povos passam por lá. Então todo mundo tem uma ideia brilhante. Todo mundo tem uma interpretação própria sobre Jesus. Todo mundo quer adicionar alguma coisinha. Todo mundo tem o seu próprio Deus. Então chega uma hora que eu preciso começar a ter a convicção de ou eu ocupo o espaço ou alguém vai sentar. Quando a gente faz uma leitura do que é Brasil, a gente não consegue, a gente tem a dificuldade de entender que nós como evangélicos ainda somos um gueto cultural. Sabe por quê? Porque a música mais ouvida no Brasil e a música mais ouvida evangélica no mundo é da Gabriela Rocha com o Preto no Branco. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Conhece a música? Se você não conhecer, prazer, você pode sair da caverna agora, luz do dia. Essa música é a música cristã mais escutada do mundo. Ela deve estar agora com 700 milhões de visualizações. Ela foi postada há 4 anos e meio atrás, quase 5 eu acho agora. Sabe o que é engraçado? A gente fez em 5 anos, como evangélicos, o que o Felipe Neto faz em 2 meses com o canalzinho do YouTube dele. Nick, mas e daí quem é o Felipe Neto? É só a voz mais relevante para o público de 9 a 14 anos. E sabe quais são as pautas legais que ele apoia? Ideologia de gênero, marxismo cultural, relativismo da verdade.
Então é uma ótima pauta para você dar para uma criança de 9 a 12 anos, porque também é nessa época que na cabeça dela, ela está formando a personalidade dela. Aí tem um bando de pai, que o filho do nada surta quando faz 10 anos e não sabe por quê. É muito fácil, é só pegar o que está consumindo ele. Posso ir mais fundo? Você me permite contar uma história delicada? Eu posso, Galuso? Vai dar uma causada, tudo bem? Tá. Eu estava conversando com um adolescente. Vocês estão comigo aqui ainda? Tá bom. Eu estava conversando com um adolescente. Ele chega no final do culto, eu o conheço há 7 anos. Ele para na minha frente, muito triste, olha no fundo dos meus olhos e fala: Nick, eu preciso contar um negócio. Nessa hora eu gelei e falei assim: não, conta. Ele demora para falar, olha para mim e fala: eu acho que eu sou bi. Aí eu olhei para ele e perguntei: bicampeão? Aí ele: não, eu acho que eu gosto de homem e mulher. Aí eu: tá bom, me explica. E ele começou a falar e começou a me explicar o que ele estava sentindo, e chegou uma hora que eu só pedi para ele parar. Eu falei: espera um pouco, deixa eu te fazer 3 perguntas. Primeira delas: você segue tal e tal e tal e tal e tal e tal pessoa que tem canal no YouTube? Falei 7 nomes. Aí ele balançou a cabeça e falou: não, sim, eu sigo a maioria. Tá bom, você segue tal, 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 tal e tal fulano no Instagram? Aí ele balançou a cabeça e falou: sim, eu sigo. E essa pessoa no TikTok? Não, essas daí eu também sigo. E aí ele ficou confuso, ele: como é que você sabe o nome de todo mundo que eu sigo? Aí eu virei para ele e falei: porque na hora que você começou a falar, eu parei de ouvir você, eu comecei a ouvir eles. O jeito que você está vestindo não é como você se vestia, você está vestido igual eles. Você fala, anda e se veste igual eles. Desculpa, eu não acho que você é isso. Você só foi doutrinado por muito tempo por uma mentira e começou a acreditar nela. Vocês estão comigo? Por isso que no começo daqui da nossa conversa, eu quis te cutucar com o sertanejo, porque você nunca ouve uma mentira e acredita nela, mas a mentira persistente, que vai pingando eternamente, ela vira uma verdade. E às vezes a gente não está armado o suficiente para resistir a essas mentiras que ficam aqui, ó. Vocês estão comigo? Então a pergunta é: você consegue listar de cabeça 5 ministérios cristãos relevantes infantis? Você vai pensar num Diante do Trono Kids, que já não existe mais. Você vai pensar no 3 Palavrinhas. Talvez você lembre do Cristãozinho. Você vai chegar em 5, mas se eu te pedir 10, você vai travar. Gente, jura que a gente não tem mais do que 10 ministérios relevantes a nível Brasil para cuidar das nossas crianças? Vocês estão comigo? Você está entendendo que eu estou literalmente provando para você que uma hora ou outra não tem nada que você vai poder deixar o seu filho assistir? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então o lugar ele é tão vazio que o diabo só chega e senta. Gente, eu não preciso fazer o Felipe Neto parar de fazer as coisas que ele está fazendo. Eu só precisava de um cristão cheio do Espírito Santo, disposto a ocupar esse espaço, a criar algo. Vocês estão comigo? A gente hoje foge dos lugares que a gente deveria ocupar com a desculpa de que eles são muito deturpados. Irmão, falta gente na sua universidade cheia do Espírito Santo. Sabe uma das coisas que me entristece? É o cristão que quer falar de política, quer falar de doutrinação nas escolas, mas ele não tem a pachorra de fazer um mestrado. Quando é que a gente parou de acreditar nos sonhos de Deus para a nossa nação? E de verdade, se você é jovem, você tem menos de 35, eu te acho extremamente jovem, porque você vai viver até uns 90. Nossa, recebe, né? Ei. Tem uma galera que tem tanta fé que até pega do ambiente, faz assim, ó. Vai pegando. Riu porque é verdade. Cara, por que você não está querendo fazer um mestrado? Por que você mora numa cidade que tem uma federal, onde você não paga nada, e você não quer fazer um mestrado? Por que você não está orando para o Senhor te colocar lá dentro para ensinar aqueles jovens?
Por que você não está orando para o Senhor te colocar lá dentro e você poder, enquanto você dá a sua aula, ensinar sobre família para eles? Sabe qual é o sonho mais roubado? Nossa, aqui vai virar um galão, né? Porque eu nem estou bebendo direito, vou beber mais rápido, me desculpa. Tem que agilizar o trabalho dele. Você não parou para perceber que a galera da minha idade parou de sonhar com casamento? Olha para mim. Presta atenção em qualquer pessoa com menos de 30. As pessoas não têm mais tanta vontade de casar. Tem uns caras até que tem medo de casar. Eu conheço uns caras que eu vou fazer aconselhamento pastoral, parece que ele está com medo de casar com a menina. Ele vai pedir ela em noivado com 3 pés atrás e com 28 problemas. Não, é que mano, é que pá, tal. Parece que o cara tá lutando capoeira com a menina. A menina quer ficar com ele e tá assim, ó. Ela tipo, não, mas eu quero te amar. Ele tá assim, ó. Você não viu uns caras assim que fogem? A mina louca pra noivar e ele no namoro assim, ó. Tá só aqui, ó, desviando. Ou o noivamento, conhece o noivamento? É a pessoa que noiva por 8 anos. Deixa o Espírito Santo te constrangendo, irmão. Irmão, você noiva com data para casar. Meu noivado com a minha esposa, eu noivei com ela num dia, no outro eu levei ela para almoçar e falei, a gente só levanta dessa mesa com a data do casamento. Que o bagulho é missão aqui. Aqui a gente é igual o BOP. É meta, é plano. E Deus que pague a conta. Ele que mandou fazer família, está lá em Gênesis, estou só obedecendo. É bom você me pagar a conta, Deus. Mandei um e-mail para o anjo Gabriel, falei assim, ó, a conta é essa. Estou esperando. Tem gente que não só perdeu o sonho de casar, tem gente que casa, mas perdeu o sonho de ter filho. Irmão, eu não posso te contar quantos casais jovens estão casados há 5, 6 anos e você percebe que a galera é igual. Você fala de filho, a pessoa já começa. Sabe por quê? Porque filho não é mais bênção e herança do Senhor. Filho é uma pedra de tropeço na minha empresa. Filho é mais uma responsabilidade na minha agenda. Filho vai me impedir de viajar à Europa. Ô irmão, você vai ter casa nos lugares celestiais. O que é Roma? Vai, mete, manda bala, 4, 5, 6. Muçulmano está tendo 8 e o Deus dele está abençoando. O nosso não vai abençoar? Pô! Os caras estão lá orando 5 vezes para lá abençoar a família com 8 filhos. A gente com 3 está, Deus, faz um milagre em mim. Tipo, não, mano. Eu sei que o meu Deus é muito maior do que o deles. E às vezes a gente não está percebendo que em toda a nossa trajetória a gente está dando muito lugar. Sabe por quê, irmão? O Senhor te levantou para ser um exemplo de família. O Senhor te levantou para ser um exemplo de excelência no seu trabalho. O Senhor te levantou para ser um exemplo em amor e misericórdia uns com os outros. O Senhor te levantou para ser um exemplo de excelência. O Senhor te levantou para ser um exemplo de alegria. Gente, eu estou de saco cheio de crente triste. Tem uns, nossa, mas essa daí veio no Erebarace. Ei, Labderevassi Carry. Quem ouviu o áudio do Caraca, Maurício, eu estou voando, conectou. Eu sei esse áudio de ponta inteiro, mas isso não tem nada a ver. Eu sei, eu estou tentando só não ofender o que eu vou falar agora. Cara, tem gente que parece que cultiva a tristeza como se fosse um jardim. Você se esforça para ser triste. Você se esforça para deixar essa amargura ficar te remoendo. Você se esforça para ela virar uma grande desculpa para você não fazer as coisas. Parece que toda vez que alguém tenta fazer você ficar feliz, parece que ela ofendeu sua tristeza. Tem gente que acha que a identidade dela é ser triste. Ah, é que eu sou triste. Vá de ré, Satanás. Irmão, o reino de Deus é paz, justiça, amor e alegria. Como é que eu vou estar triste se a esperança da minha vida é Cristo Jesus?
Se o prêmio da minha carreira eu já ganhei. Jovens, eu vos escrevo, pois sois fortes, vocês já venceram o maligno. E eu não venci o maligno porque eu sou incrível, eu venci o maligno porque a jornada inteira do diabo é roubar a minha vida, e eu logo cedo já encontrei ela. De verdade, se você tem menos de 20 anos, tudo que você quer, não importa nada. A casa que você quer, o carro que você quer, as roupas que você quer, os lugares que você quer viajar, eles não importam nada. Já vou te adiantar essa mentira que estão plantando na sua cabeça. Não importa nada. Seu tênis, sua roupa é vaidade. O prêmio da sua vida você já recebeu. E o diabo vai te fazer de trouxa para roubar ele e depois rir de você. Então pega o prêmio da sua vida, irmão, e abraça, protege. Não dá lugar para o diabo fazer essas mentiras. Vocês estão comigo? Que bom. O Galaus fala que eu tinha muito tempo, então você percebe que eu estou abrindo todos os parênteses que eu posso abrir. E se eu ver alguém dormindo, eu falo, acho que eu cheguei na hora de encerrar. Então, se você quer que eu encerre, só tirar um cochilo que eu vou entender, tá bom? Ou eu vou jogar água em você. Tem essas duas opções. Aí você arrisca. Tá bom. Eu quero que a gente mergulhe nisso aqui para caminhar para encerrar. Tem 4 verdades que a gente precisa anotar e a gente precisa aprender, e que elas falam de comunicação, elas falam de pós-modernidade, elas têm a ver com a gente. A primeira delas é que as pessoas passam mais tempo no celular do que na igreja local. Não, isso não é uma crítica, isso é uma verdade. O tempo médio de um brasileiro no celular hoje é 7 horas por dia. Não faz essa careta para mim não, você gasta esse tempo no seu celular. Tem uma galera que faz assim, af. Irmão, o tempo que você gasta com áudio do Zap e vídeo de gatinho. Eu não sei vocês, mas todo mundo tem uma avó ou uma tia que é especialista em GIFs. Você me entende, né? A minha avó todos os dias às 9 da manhã me manda um GIF de Nossa Senhora diferente. Eu já olhei o computador dela, tinha quase 890 GIFs. O melhor são os de bebê de bunda de fora. Já viu? É uns bebês seminu, com um chapéu de cowboy e um salmo escrito. E ela acha o máximo, ela vai me mandando. Sabe por quê? Porque a gente está tão conectado que a nossa vida está quase nisso. Só que a gente não faz a conta de matemática. A gente está numa conferência, então você está passando bastante tempo aqui, mas numa semana normal, você vem no sábado talvez, você vem no domingo, você vai na reunião nas casas na semana. Se você vir 3 vezes para a igreja, dos nossos cultos de 2 horas, você passou 6 horas na igreja. Não deu nem o que você passa um dia no celular. Nick, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente quer discipular uma geração e ensinar ela no caminho do Senhor, quando ela recebe 7 vezes mais informação contrária àquilo que a gente prega todo final de semana. Então eu posso ficar pregando sobre pornografia, eu posso ficar pregando sobre adultério, eu posso ficar pregando sobre um bando de coisa importante de pregar, só que toda semana ele está ouvindo as músicas, vendo os conteúdos, recebendo as mensagens, sendo doutrinado a pensar tudo ao contrário. Sabe por quê? Porque está faltando a gente lá. Vocês estão comigo? Irmão, eu não quero que você vire um blogueiro, que você vire um influencer. Eu quero que você tenha noção da arma que você tem na mão. Pega seu celular na mão. Pega ele na mão, pega ele na mão. Pega ele na mão. Isso. Mostra para a pessoa do seu lado. E fala para ela, olha a minha igreja. Nick, como assim olha a minha igreja? Quem aqui tem mais de 2.000 seguidores? Levanta a mão. 2.000 ou mais seguidores? Levanta a mão. Gente, eu quero que vocês deem uma salva de palmas para todos os pastores de mega church que a gente tem aqui. Uma salva de palmas para eles. Sabe por quê? De acordo com o IBGE, se a sua igreja tem mais de 2.000 pessoas, ela é considerada uma mega church. Se você tem 2.000 ou mais seguidores, você tem uma audiência maior do que uma mega church na sua mão. Quem aqui tem 500 ou mais seguidores? Levanta a mão. Parabéns, todos vocês são considerados pelo IBGE como pastores de igreja de médio grande porte. Recebam o bispado. E sabe por quê, irmão?
A gente não tem 500 pessoas agora nesse salão. Eu acredito que o que eu estou falando aqui com vocês pode mudar a história da sua vida. Eu sei que tem gente que vai ser transformado a partir do dia de hoje. Ela vai vir aqui com aquilo que ela vai receber do Senhor hoje à tarde e hoje à noite a vida dela vai ser mudada. Isso em um dia. Você tem na palma da sua mão o dobro do volume de gente. Por que elas não estão sendo transformadas também? Eu vou te contar um segredo. O maior romper de leitura bíblica da minha vida não veio por causa de uma pregação, não veio porque impuseram as mãos sobre mim. O maior romper de leitura bíblica da minha vida veio por causa dos stories do Paulinho. Sabe o Paulinho que faz eu me sentir um moabita? Então, porque o Paulinho tem 2 filhas, está nos seus 40 e poucos anos, treina crossfit todos os dias. O bicho é shapeado e bonito. Eu olho e falo assim, eu sou moabita, filisteu e feio. Me perdoa, Deus. E todos os dias ele acordava às 5 da manhã e ele postava um stories às 6 da manhã lendo a Bíblia. O stories dele era uma foto com um filtro ruim e o horário. E eu acordava e lia a Bíblia todo dia, mas eu acordava às 6:30. Irmão, começou a me dar uma raiva santa, porque eu acordava e falava assim, o bicho tem 20 anos a mais que eu, 2 filhas, ele acorda mais cedo para ler a Bíblia, me recuso, eu me recuso, comecei a acordar no horário que ele, enfiar a cabeça debaixo do chuveiro para acordar, e eu comecei a gastar mais 1 hora lendo a Bíblia, porque eu falei, se ele, que tem muito mais coisa para fazer, porque tem filho, consegue investir esse tempo, eu também posso. E eu comecei a ter um nível de revelação, e mergulhar na palavra, e nadar no rio da presença, chapar o globo, e pegar do grego, e ler do hebraico. E a minha vida bíblica fez assim, ó. Porque eu ouvi uma pregação? Não. Porque alguém gerou vida em mim, abrindo a boca. Nick, mas ele postou um story, você entendeu? Você entendeu a relação? Nick, o que você quer dizer? Eu quero dizer que o cemitério de Juiz de Fora é culpa do seu silêncio. Vocês estão comigo? Irmão, jura que o pedaço de plástico na sua mão só serve para você ver meme? Eu acho que a gente pode ministrar a vida das pessoas sem precisar ficar sendo a pessoa que posta gif de salmo. A única coisa que ele fez é mostrar para mim que dava para ir um pouquinho mais longe. Ele foi luz. E a segunda verdade é a cosmovisão e doutrina que somos expostos digitalmente nos modela mais do que a nossa referência pessoal. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que as coisas que a gente ouve na internet às vezes moldam mais daquilo que a gente ouve na nossa igreja local. O que isso na base quer dizer? Quer dizer que, irmão, o meu maior medo é eu ficar quieto o suficiente, eu ser omisso demais, para de repente algum jovem ou adolescente da minha igreja local cair na armadilha de uma teologia inclusiva e começar a achar que aquilo que ele sente é quem ele é. E voltando na história do rapaz que disse que era bi para mim, se você é jovem, eu preciso te contar uma verdade. Aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você quer, não define quem você é. Toda pessoa que faz o que quer, o que pensa, o que sente e apenas o que gosta, tem um nome, se chama psicopata. Se você é casado, você vai entender. Você não pensa só coisa boa do seu casamento, irmão. Nossa, mas os casados agora deram uma arrastada. Eu olhei para 3 e eles fizeram assim, ó. Mas, irmão, a maior parte dos dias do seu casamento você vai escolher ficar. Porque na sua cabeça, a sua vontade é vir aqui, ó. Porque você não vai sentir todo dia. Você não vai querer todo dia. Mas a gente não faz as coisas que a gente sente, a gente faz as coisas que a gente acredita. Eu sou convicto da verdade, eu sou convicto na palavra, eu tenho fé em Jesus Cristo, e é por isso que eu faço o que eu faço.
Porque senão, vou te contar um segredo, o que estão tentando fazer você ser, é ser bicho. Bicho faz o que quer. Ah, é que eu sinto assim, então tudo que você sente é o que você é? E o meu medo é eu ser silencioso demais para não pregar a verdade àqueles que precisam ouvirem. Vocês estão comigo? Irmão, não seja silencioso, não seja omisso, não se apegue na mentira de pregue a palavra, se necessário use palavras. Não, pregue a palavra com palavras. Chegue na pessoa do seu trabalho e exorte ela em amor. Chega na pessoa da sua faculdade e apresenta o plano de salvação para ela. Abre a sua boca. Porque de repente, você não percebe, mas quem é líder de jovem, quem discipula jovem, você está acostumado com esse tipo de atrocidade. Mas a minha experiência é, a menina estava na minha igreja há 2 anos, me via pregar todo final de semana. Um dia eu estava, por aqui. Falei, mano, hoje eu vou chutar o balde, vou empurrar idoso, vou tacar fogo em papelão, vou brigar na rua, hoje eu vou soltar os cachorros na mensagem. E eu preguei sobre condenação e inferno, uma mensagem leve, para um culto de domingo, preguei no culto de jovens. Chega no final da mensagem, a menina vem para mim confusa e fala assim, Nick, muito boa a sua mensagem, mas eu fiquei confusa, porque eu achava que o inferno não existia. Nessa hora, sabe o filtro do Instagram do palhaço? Fui eu fiquei tipo... Sabe por quê? Porque algum filisteu na internet começou a falar que inferno não existia. Ela assistiu meia dúzia de vídeos, onde ele explicava meia dúzia de bobagem, ela nunca pesquisou e aquilo ali virou verdade na vida dela. E eu tenho 2 posturas, eu posso ficar, a internet é um problema, ou eu tenho que assumir a responsabilidade e falar assim, está na hora de eu abrir um pouquinho mais a boca. Vocês estão comigo? Só para deixar claro, não é para você sair daqui e fazer um vídeo falando, ei gente, o inferno existe e você vai para lá, não é isso, só para a gente deixar bem claro, para evitar escândalos e o Galoso me mandar e-mails bravos depois. A terceira verdade, essa aqui é muito bom, na minha humilde opinião, nunca mais vai existir um Billy Graham. Billy Graham é facilmente o maior evangelista de estádios que já existiu. Quando ele veio para o Brasil, ele juntou 80 mil pessoas por 4 dias seguidos na década de 70 para 80. Sabe qual é o ponto? Você pode perceber que não existe mais atenção numa pessoa só. O Descende não foi uma pessoa que encheu um estádio, o Descende foram várias pessoas que conseguiram fazer alguma coisa. Eu acredito hoje que a gente vive numa época onde a nossa audiência, a nossa influência ela é pulverizada. E já está na hora de você parar de se esconder atrás do seu pastor. Sabe o que eu quero dizer? Tem gente que parece que o pastor é tipo um xamã. Tudo o pastor resolve. Não, deixa eu levar na igreja que o pastor ora com essa pessoa e eita. Não, deixa eu levar para a igreja porque o pastor conversa. Irmão, ora você, conversa você, ministra você, evangeliza você, discipula você, ora por cura você. E eu não estou querendo diminuir o pastor de vocês, estou querendo que ele tenha um pouco de tempo para dormir. Vocês estão me entendendo? Não é mais sobre a influência de um homem, uma pessoa só, mas é sobre a capacidade da gente olhar para aquilo que o Senhor te deu. Você é igreja não por estar debaixo do palco sentado numa cadeira, você é igreja porque você vive o corpo de Cristo. E isso leva a gente para a última verdade. O púlpito público não é mais uma caixa, uma praça, mas bits e dados numa rede. Eu sou paulista ferrenho, então eu passei a minha vida indo com meu pai, passar na Praça da Sé, e ver gente com uma Bíblia que parecia um tijolo baiano, de tão grande, numa caixa de madeira, com uma camisa e uma gravata, pregando a palavra. E eu acredito que isso tem o seu valor, mas eu acredito que existe a mesma incumbência sobre a sua vida. Você talvez não tenha uma praça, você talvez não tenha uma caixa, mas você tem esse pedaço de plástico e vidro na sua mão, que chega em muito mais pessoas do que você pode imaginar. E a minha incumbência aqui, ao invés de falar de criatividade da maneira artística, cadê você achando as formas de levar o evangelho?
Cadê você explorando as possibilidades de gerar vida por onde você passa? A nossa vida não é tão preta e branca assim, gente. A nossa vida não é esse trabalha, dorme, levanta e sofre. Cristo Jesus é vida e vida em abundância. E não é vida em abundância para o seu mundinho, Ele é vida em abundância para as pessoas também que estão ao seu redor. Falta um pouco de fome em nós, de ver esse testemunho de vida transbordando, de levar a incumbência de que eu não sou apenas uma pessoa que frequenta uma igreja e dizima, mas além disso, eu frequento uma casa e uma família, eu contribuo com ela, mas eu também tenho dons e talentos para entregar na mesa. E eu quero fazer você sair daqui inspirado, mas também com uma incumbência, com uma missão. Eu geralmente termino esse tempo dando um desafio para a galera. E a última vez que a gente fez isso foi interessante. Eu dei uma aula que é um pouco mais extensa do que essa, a gente terminou a aula e eu falei assim, pega todo mundo no seu Instagram e posta uma foto de alguma coisa, ou uma foto preta e coloca assim, posso orar por você? Se sim, responde esse stories. A gente fez isso com um grupo de 50 pessoas. No outro dia eu me reuni com eles. Em 24 horas a gente teve 104 pessoas que entregaram a vida para Jesus e 26 pessoas que foram curadas por áudio na DM do Instagram. Uma delas um cisto no pâncreas, que a menina tirou a foto do antes e depois e o cisto desmanchou enquanto ela ouvia a oração. Será mesmo que Deus está tão limitado para a nossa cabeça, ou está na hora da gente abrir os olhos para entender que Deus Ele cria aonde não existe nada, e a fé não é trabalhar dentro de uma caixa, a fé é a certeza das coisas que não se podem ver,